Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu quero fazer um educativo para vocês, né? Explicar o porquê investir em dólar é a melhor escolha que você pode tomar aí para o seu 2026, tá? E aí eu quero começar inclusive com uma pergunta. Você lembra quanto valia o dólar lá em 2023, há mais de 10 anos atrás? No final desse vídeo a gente vai fazer um recovery aqui, a gente vai entender, tá? Quanto é que valia e por que que investir hoje em dólar é a melhor maneira de você se proteger aí das variações do real e fazer um melhor investimento para você crescer em 2025 e 26, tá? Mas vamos lá. Basicamente, pessoal, eu quero trazer alguns dados aqui para vocês, tá? Então, basicamente, o nosso real ele perdeu mais de 60%, tá? Do valor dele nos últimos 10 anos. E isso a gente consegue visualizar por esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é basicamente o valor do real nos últimos 10 anos. Então, aqui, ó, 2022 ele estava aqui em cima, né? E em 2025 agora ele está aqui embaixo. Eu vou até tentar abrir aqui esse gráfico para vocês, enquanto eu vou mostrando o restante das informações. E aí, quando eu abrir aqui, eu retorno para... Ah, já abriu perfeito aqui, ó. Então aqui em 2011 aqui ele estava aqui em cima valendo ali ó 0,63 centavos de dólar, e hoje ele um real, né, tá valendo aí 0,18 centavos de dólar. Então você consegue visualizar essa nesses últimos 10, 15 anos que o nosso real só vem caindo com o tempo. Isso é ruim, nossos investimentos em reais é ruim, né? Nossas ações, tudo que a gente for investir, inclusive em imóveis, qualquer coisa que a gente for abrir um negócio aqui no Brasil é ruim porque a nossa moeda está sendo desvalorizada constantemente, tá? E aí, basicamente, qual é o maior problema disso, né? O porquê que isso acontece? Então, o brasileiro ele vem acreditando, né, que deixar o dinheiro parado no real, vou comprar, investir na poupança, comprar um imóvel, comprar uma casa, ele vem acreditando que isso é segurança, né? Quanto mais patrimônio eu tiver em real, melhor, porque eu vou estar seguro e vou estar crescendo. É errado. A gente tem um fator aqui decisivo que é a inflação. Então, hoje o real é a moeda que mais perde valor no mundo, em todas as moedas que a gente tem. Então isso é ruim. Tem até algumas notícias aqui que eu vou abrir para vocês. Então é basicamente o valor da inflação, né? Vou colocar nos últimos 5 anos aqui para os Estados Unidos e nos últimos 5 anos aqui no Brasil, ó. Nos últimos 5 anos, hoje ele está numa média de 5%, né? A nossa inflação. E aqui, lá para 22, né? Na crise da Covid e tudo mais, a nossa inflação chegou a 12%. Já nos Estados Unidos, né? Na crise, chegou a 9%. Em 2022, e hoje está numa faixa de 3%. O que significa isso? Que o Brasil sempre teve uma inflação muito maior do que os Estados Unidos. Logicamente, 80, 70% das coisas que a gente compra aqui, importa para o Brasil, é lastreado em dólar, então a gente perde valor monetário, né? Perde valorização por conta disso. E nossos investimentos também. E aí chega a pergunta que eu quero fazer para você. Você entende a diferença da inflação, né, do Brasil para os Estados Unidos? Essa aqui é a diferença. A nossa inflação é muito maior do que a inflação dos Estados Unidos. Isso prejudica a gente, tá? Mas aí qual seria a solução, né? Que você considera mais seguro? Deixar teu valor em real, né? Como você está fazendo hoje aí provavelmente, ou buscar uma produção em dólar? Obviamente é buscar uma produção em dólar, porque o dólar ele é considerado como uma reserva de valor global. Então, qualquer crise que aconteça no mundo, guerras, pandemias, etc., os investidores, né, grandes bancos, vão atrás de colocar suas reservas em dólar, vão comprar dólar para se proteger, porque justamente o dólar é a moeda mais forte do mundo hoje, por enquanto, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas hoje a gente tem outras reservas, né, de proteção. O próprio dólar, o ouro é uma reserva, a China está comprando muito, e o Bitcoin, né, que é uma criptomoeda aí nova, tem uns 15 anos de vida aí, e também é uma reserva de proteção cambial, tá? Mas falando especificamente em ouro, em dólar, né, o SDT, o SD na verdade, como é que a gente consegue investir, tá? Então aqui eu vou estar te explicando como é que as formas práticas de investir em dólar, e vai muito além de simplesmente comprar a moeda, tá? Então você pode investir via ETFs, né? Abrir uma corretora aqui no Brasil, como a Rico, a XP, e aí você consegue comprar esse ETF, que é como se fosse um fundo de investimento ou uma ação, né? Chamada IVVB11, que você está comprando o índice dos Estados Unidos, né? O S&P 500. Então é uma forma de você investir em dólar pelo Brasil. Você pode abrir contas internacionais, né, investir direto, comprando dólar direto. Tem corretoras americanas que você consegue fazer isso, carteiras aqui como a Wise, C6 Global, Nomad, né? Você pode estar investindo em Forex, né?
comprando, fazendo trade em criptomoedas, em mercado cambial, em ações americanas, mas para isso aqui precisa de uma expertise maior, né? É um mercado muito arriscado, então você precisa saber o que você está fazendo. E você também pode investir pelo Okai Capital, que aí a gente investe no mercado global para os nossos investidores. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente como é que você consegue fazer isso, tá? E aí, o ideal não é trocar tudo por dólar, tá? Mas sim manter uma parte do seu portfólio em dólar. Então, se você tem aí R$ 100.000 hoje em patrimônio, em carro, investimento em CDB, poupança, o ideal é você pegar uma parte desse patrimônio, sei lá, 20, 30, 40, 50% e colocar em dólar, né? Em alguma dessas formas de investir. Então, essa aqui é a maneira mais inteligente de você fazer investimentos em dólar, tá? Então, basicamente, a conclusão, tá, dessas informações aqui, o real, ele perde valor todos os anos, tá? A inflação, como ela está sempre alta, ela vai corroendo o nosso poder de compra, tá? Independente de governo, entra governo, sai governo, isso aqui é o que acontece, tá? E o dólar, ao contrário, é a moeda que mais o mundo inteiro usa para se proteger de qualquer crise. Então, um ponto positivo aí para o dólar. Como é que você faz isso? Como é que você começa a investir em dólar, né? E aí eu estou trazendo aqui algumas rentabilidades para mostrar para vocês, tá? Então você pode aqui investir no S&P 500, né? Que é o índice americano, é como se fosse a bolsa brasileira aqui, a B3, né? Ele está rendendo em média aí 0,60% ao mês, tá? Você pode investir lá pelos ETFs, né? Que eu expliquei, o EVBB11, né? Tá rendendo em média 0,50 a 0,70 ao mês, vai depender do mês, obviamente, né? Você pode investir em fundos que investem em dólar, tanto aqui no Brasil, tanto lá direto lá fora, né? Você pode fazer esses investimentos pelas corretoras brasileiras ou corretoras internacionais, 0,40% ou 0,80% ao mês é a rentabilidade média, tá? E aqui chega algumas coisas mais interessantes, né? Você pode investir em REITs, que são basicamente os imóveis americanos. Então, se você for aqui, REITs americanos, inclusive eu invisto muito em REITs, ó, então a gente consegue investir naqueles grandes prédios lá dos Estados Unidos, ó, são esses prédios grandes aqui que alugam, né, e geram essa rentabilidade. Então isso aqui é uma forma de você estar investindo em dólar, tá? Ele rende basicamente 0,40, 0,80% ao mês, contando com os aluguéis que ele sempre te paga, assim como os fundos imobiliários que a gente tem hoje no Brasil. Você pode investir diretamente em ações americanas, abrindo uma conta lá numa corretora dos Estados Unidos. Também rende em média essa porcentagem ao mês. Obviamente depende do mês, né? Você pode comprar diretamente dólar, né? Abrindo uma carteira americana e comprando dólar lá. Então você vai estar sujeito à variação do dólar. Mas você pode investir de maneira mais inteligente aqui com a gente na Alcai. Tá? Você pode investir em carteiras automatizadas. Você não precisa saber de trade. Você não precisa saber operar. Você cria a conta na corretora, conecta a sua carteira junto com a carteira da Alcai. E aí você tem a mesma rentabilidade que a Alcai tem mensalmente. Tá? Gratuitamente. Você não paga nada para fazer isso. E aí rende aí em média de 5 a 18% ao mês tranquilo. Obviamente é um investimento arriscado, tá? Então você tem que avaliar se esse investimento é para você. E também a gente tem os fundos de investimentos aqui na Alcai, que rende aí em média de 18% a 35% ao mês. São fundos também arriscados, né? Porque são mercados não tradicionais, mas você não vai ter a variação. São muito vantajosos porque você está investindo para ter uma rentabilidade bem maior, né, do que o mercado tradicional e bote bem maior nisso, né? E você não vai estar exposto às variações. Você vai literalmente acompanhar os contratos de aplicativo da Okai, né? E você vai conseguir ter a rentabilidade média mensal pela essa faixa e você vai conseguir fazer o seu gerenciamento e escalar seu patrimônio em 2026, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Mostrando aqui o potencial, né, que você pode estar rentabilizando, né, crescendo seu patrimônio que você tem hoje, investindo em dólar, por essas diferentes maneiras aqui. E aí, para fechar aqui, né, a pergunta, lá em 2023 o dólar estava valendo R$ 2,16 e hoje está valendo 5,38 em média, tá? Então, investir em dólar com rentabilidades, né, assim como essa tabela que eu apresentei, é uma excelente escolha, e aí você vai estar valorizando seu patrimônio com a valorização do dólar, não é só nesses investimentos aqui não. Então você vai estar rentabilizando 2 vezes mais do que você está deixando seu investimento aqui no real, tá? E aí para finalizar,
Quero convidar vocês para acompanhar, né, aqui a nossa plataforma, o nosso site. Entre aqui, o link está na descrição. Você pode visualizar como é que funciona a nossa empresa. Você pode estar entrando na nossa comunidade para estar acompanhando, tá? Então aqui estão os nossos produtos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e aí você pode estar investindo junto com a gente também, rentabilizando seu patrimônio em dólar. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço para vocês e até a próxima. Falou!